se inscreva, deixe seu like. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos, né? Começa mais um dia e todos os nossos dias, do dia de dona de casa é assim, né? A gente arruma num dia, no outro dia tem que arrumar tudo aquilo que arrumou, né? Essa é assim, é de glória em glória. Hoje eu quero meditar, fazendo aqui o meu servicinho, meditar no livro de Apocalipse 18, versículo 4, que lá está escrito assim: Caiu a Babilônia, né? Foge dela, povo meu. Então, a proposta desse canal, né? Desses nossos vídeos, porque é nosso, não é só meu, esse canal é meu, é seu, é para a gente prestar mais atenção no que está escrito e a gente assimilar no que está escrito e compreender o que está escrito, né? Então, aí, claro que ali é uma advertência, né, para o povo sair da grande Babilônia. Babilônia, ela é criada por Nimrod, né? Porque esse sistema religioso, né, esse sistema ocultista, né, que é desse casamento político, comércio, né, religião, esse ocultismo que vem dos deuses da Grécia Antiga, né? Da Grécia e dos egípcios. Então essa grande Babilônia, né, se tornou essa religiosidade que nos acompanha até hoje. E tudo isso começou por um cara, né, chamado Nimrod, não é verdade? Então, vocês pesquisem a vida de Nimrod, quem é Nimrod, está lá escrito no livro de Gênesis, né? O livro das origens, que foi de lá que começou, né? Pelos 7 filhos de Adão, a parte boa dessa história toda, né? E sobre Cã, que foi o filho lá de Noé, né? O filho Cã, filho de Noé, ele parece ele é o avô de Nimrod. Mas o que nós temos que prestar atenção que foi Nimrod que se propôs, né, a ser o Todo-Poderoso, a ser no lugar de Deus, né? Do qual até hoje esse sistema, né, vem acompanhando a humanidade chamada de seres humanos. Então, esse sistema é ocultista que faz com que você lê uma coisa, né, e entenda outra, porque é um sistema que Deus de sempre foi o que o povo acostumou a ser conduzido e não a se conduzir pelo que está escrito pela palavra. Até porque na Idade Média, né, na Idade lá contemporânea, é claro, ninguém tinha acesso, né, à palavra, só, né, os grandões, as lideranças, as palavras que eram ditas eram em latim, chegou um tempo que era em latim, então foram tendo as reformação, né, que nos chegou, para chegarmos a nós, foi do tempo de Martinho Lutero para cá, porque teve a reforma em Constantino, né, que foi ali mudado tudo, o dia do Senhor, que era o sétimo, o sábado, aí mudou para o domingo, que é o dia, até hoje, né, fala que domingo é o dia do Senhor, mas a pessoa não compreende e não pesquisa que todos os dias é dia do Senhor, né? Mas quem disse que o dia do domingo é dia do Senhor não vem de nenhuma luz divina. Foi dito por Constantino, né? O imperador Constantino. Então, as reformas e essa igreja que foram se reproduzindo vem dos imperadores romanos, né? E esse povo hoje que se chama evangélico, que são o povo protestante, que se protestou a partir de Martinho Lutero,
Porque o Martinho Lutero foi o primeiro protestante ali, porque ele viu muitos erros, né? Ele viu que estava abominável o jeito que eles conduziam, que eles manipulavam o povo, era muita coisa, né? Então ele mostrou ali, a reforma se deu não porque ele quis reformar, mas porque ele quis mostrar, né? Ele quis mostrar ali, e ele foi o quê? Ele não foi aprovado por ter mostrado os erros da igreja. Mas enfim, o que nós queremos falar para esta geração que nós estamos vivendo agora é que nós estamos passando agora pela outra transformação, como no tempo de Lutero, né? Então, se o Lutero não tivesse sido valente o suficiente, porque ele era um deles, né, para poder transformar, para poder mudar, nada teria acontecido. E nos dias de hoje nós não podemos nos acovardar, né? Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para ser o que? Labareda de fogo. Fogo quer dizer juízo, né? Para trazer as mentes à verdade oculta, porque lemos de verdade em verdade, mas nós não ocultamos a verdade, né? Quando eu falo nós com um sistema religioso, né? Que nós somos. Então, eu vou dar um exemplo. Aonde está escrito que Jesus nasceu, esse Jesus que nós adoramos, né? Aonde está escrito que ele nasceu em 25 de dezembro? Em lugar nenhum você vai encontrar na Bíblia. Mas o que acontece com esse ocultismo? Quando chega 25 de dezembro, né? Até os protestantes, né? Eles cultuam. E prova disso que esta cegueira religiosa é tão oculta que esse Natal festejam o nascimento. Nascimento é o quê? Um bebê, uma criança que nasce, mas o representante vem que um velho, porque ninguém, né, se propõe a pesquisar o que é o verdadeiro Natal, de onde é esse velho, o que é o quê? Ninguém quer saber, todo mundo só quer comer a rabanada, beber o vinho, né, comer o churrasco, passar de ano, mas não querem passar de ano no entendimento. As pessoas, prova disso, que ficam 50 anos na escola bíblica treinando as mesmas revistinhas, né? Treinando aqui, às vezes elas param, muitas das vezes, quando eu observo isso, manda-se abrir a Bíblia em um tal livro, as pessoas têm dificuldade ainda de achar, então tantos anos ali, isso, capítulo, versículo, e leem, mas leem assim, conhecendo aqui um Deus de ouvir falar, um Deus que o pregador fala, uma palavra que o pregador fala, não palavra de um Deus que ela conhece, né? Então é amém daqui, amém dali, sem saber o que realmente devemos dizer amém. Então nós temos que ter o discernimento, né? O discernimento do Espírito, a gente discernir o que realmente nos edifica. A palavra de Deus é para nos edificar, para nos consolar, não é verdade? Para nos trazer. Então a palavra de Deus, ela nos traz paz, né? Nos traz edificação, consolo, nos exorta, nos anima, né? Anima uns aos outros, né? Eu falo olha, a palavra de Deus diz, ainda que esteja morto, viverá. Voltando ao que nós estamos falando de Apocalipse 18, versículo 4, que diz, foge dela, foge desse sistema babilônico, né? Que nós trazemos para os nossos dias, foge desse sistema que fala que o evangelho é a boa notícia, mas não dá a notícia. Então, nós temos que entender
o que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos a nos multiplicar e abrir os olhos. Lá em Apocalipse 17, ali, né, que é o contexto de Apocalipse 18:4, ali você vê que ali foi dado a João em revelação e ele em espírito. São versículos que nós vamos estar mais para frente trazendo para vocês, né? Em espírito, né? Deus, ele é espírito e só trata com o espírito. Então, a própria palavra, nós vemos a revelação que existe esta transformação, como Jesus mostrou também lá na transfiguração. Lembra que ele trouxe Elias e trouxe Moisés, mas ali o povo também só entendeu que ele estava trazendo os profetas e a lei. Não, ali ele estava mostrando a que ele veio, o ministério dele. Ele estava mostrando que ninguém morre, né? Isso são conteúdo para os próximos vídeos, mas é porque eu estou dizendo que o contexto de Apocalipse 18:4 vocês têm que ver tanto no início de Apocalipse, né? Ali vocês veem que a revelação foi dada a João em espírito. Ele foi arrebatado. Então nós temos nós temos que sair desse tabu de não falar sobre isso, porque esse é o tempo do novo Martinho Lutero em nós, de mostrar que nós saímos do corpo, sim, né? Que nós temos, nós somos nisso semelhante a Jesus. Né? É nisso que é a nossa semelhança, como lá está escrito em Gênesis 1:26, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E qual é a semelhança? Você acha que se Jesus ele parece o quê? Com o japonês, com o inglês, com o brasileiro? A semelhança é essa, que nós somos espírito. Nós tínhamos perdido, né, esse direito dessa transfiguração, né? Mas em Jesus nós o que? Nos vivificamos. Jesus foi para isso, para nos dar vida e abundância. Então nós retornamos à nossa origem, né? Que nós somos, qual é a nossa origem? Corpo, alma e espírito, né? Então nós somos corpo, alma e espírito. E então, assim como lá no tempo de Jesus, depois da cruz, que ele apareceu a Pedro, o Pedro disse, é um fantasma. Jesus, né, pregou o tempo todo que ele voltaria, mas não creram. Prova disso que não creram até hoje. Não creram que aquele que voltou ali era o Jesus, né? Eu não creio, assim como nos dias de hoje, claro, por não ter discernimento do Espírito, muitas das vezes, quando às vezes vemos algum tipo de manifestação, as pessoas classificam como fantasma ainda, como demônio, né? E não sabe discernir, né? Porque é claro que assim como nos seres humanos há a parte maligna, né, e as pessoas normais, entre aspas, então também no invisível, no espiritual, também há o maligno, né, há o maligno e coisa. Mas é tão contraditório esse sistema babilônico, né, o cultismo, né? Ocultismo, mitraísmo, temos que estudar muito sobre isso, né? Gnosticismo, porque esse povo que se chama pelo meu nome, entendeu? Eles são muito contraditório, como eu disse sobre esse Natal, né? Eles falam muito sobre aquilo que vem de acordo com o que eles querem, não é verdade? Então, por exemplo, os profetas e a lei foram... Levantar-se-ão muitos falsos profetas, né? Porque profeta foi até João. Então, esses que depois de Jesus,
Então são os falsos profetas e enganarão a muitos, né? Prova disso que até nos dias de hoje os profetas adivinham CPF, etc, etc, né? Quem vai morrer, quem deixou de morrer aqui, ali, lá. E por isso se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim. De que estamos falando, né? Esse capítulo está falando de quê? De derrubada do templo, nunca se esqueça. Então, até o fim, o quê? Até chegar essa hora da destruição, né? Esse será salvo, né? Esse será salvo e será pregado este evangelho. Qual evangelho? O evangelho do reino de Deus por todo o mundo, né? Que Jesus, ele venceu, né, a morte. Jesus, ele venceu o quê? Ele nos veio e nos deu o quê? Vida e vida em abundância. Então ali ele quebrou o templo, né, e levantou em 3 dias na cruz e concluiu no ano 70, né, depois de Cristo. Então isso que está se falando em Mateus 24. Então, por todo mundo para testemunho que a todas as nações. Então, o que? Virá o fim. Fim de quê? Está falando de quê? Fim do templo de pedra. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, aqui estamos em Mateus 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Então, de que geração está se falando? Está falando de 2000 e pouco? Não, está falando daquela geração. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, que dia? Da destruição do templo, do que ele está profetizando. E ora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, né? Somente o Pai. Da destruição, da conclusão, né? Da conclusão, da transição do Filho do homem para o Filho de Deus. A conclusão. O Filho do homem foi para a cruz, mas o juízo veio no ano 70 descer, no Filho de Deus, que a conclusão foi feita, né? A reforma deu forma à palavra de Deus em nossos corações e temos que prestar atenção no que nós estamos lendo. Então, leiam do 34 ao 36, mas a respeito daquele dia, da destruição do templo, de que está falando Mateus 24? Temos que ver que está escrito em 34, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará o quê? Esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, ou ainda não aconteceu, ou já aconteceu, porque aquela geração já passou. Não é verdade? Então, vamos prestar atenção no que nós estamos lendo. Jesus, homem, ali estava falando. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, já aconteceu. O que ele estava falando, profetizando, já aconteceu. Jesus não mente, não é verdade? Então, a destruição do templo se daria como se foi o dilúvio. Se avisou, né? Mas não creram. Então, foram pegos de calça curta, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou o quê? A todos. Assim será também o quê? A vinda do Filho do Homem. Preste atenção, gente. A vinda o quê? Do Filho do Homem. Quem era ali o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. Para completar a boa obra que ele veio fazer. E ele acabou de dizer que seria o quê? Naquela geração. Então foi concluído da cruz, né? Até
a derrubada do templo. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada. Aqui não é arrebatamento que se está se falando, aqui está se falando que no dia da destruição do templo, né, eles ali daquela geração, nós lemos agora, não é eu que estou falando, que era naquela geração, neste dia, um seria tomado e o outro não, porque ali Jesus estava falando sobre o arrebatamento do Espírito, porque ali ele veio para vivificar, né, aqueles que estavam mortos espiritualmente, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor, né? Aí vem o juízo, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, então está aqui comparando que ele vem de repente. Então ali naquela geração, ele chegou de repente com o juízo, quebrando o templo de pedra e fazendo-nos o seu templo. Então não foi destruído, porque senão ele não falaria: eis que eu estou convosco todos os dias, né? Então não cremos que se ele está conosco todos os dias. Então ele disse: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, né, o Filho do Homem virá. Então ali ele estava falando o quê? Do Filho do Homem. Quem é hoje o ressurreto? O Filho de Deus. Então a transição do Filho do Homem foi feita da cruz até o ano 70 DC. Para concluir, o Filho do Homem disse: nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, reino espiritual, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, né? Que está na dimensão maiores. Muitos naquele dia que dia? Dia do juízo, né? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelirão demônio, em teu nome não fizemos maravilhas? Mas então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A iniquidade, né? Aqueles que praticam o quê? A iniquidade. Então, aqui é a transição de Jesus, Filho do Homem, para Jesus Cristo ressurreto, Filho de Deus. Então aqui, para se entrar no reino de Deus, o reino do Filho de Deus, o reino espiritual. Deus é espírito, importa que eu adore em espírito e em verdade. Para se entrar neste reino, né? Nem todo aquele que pensa que está no reino, está no reino. Nem todo aquele que pensa que é de Israel é israelita. Então, nós temos que prestar atenção à luz da Bíblia, o que nós lemos, para entendermos, para podermos anunciarmos a boa notícia. E a boa notícia que o Senhor nos dá é como ele disse a Lázaro: Lázaro, venha para fora. Porque a boa notícia que nós devemos dizer uns para os outros é: ainda que esteja morto, viverá. Porque todos estavam mortos ali em delito, não nós que nascemos já depois da cruz, mas aquele povo daquela geração. E o Senhor ali, ele vivificou e trouxe, justificou. Romanos 5, então tornou a cada um justo. E Romanos 8 disse: nenhuma condenação há para quem está em Cristo, para aqueles que não é mais Jesus de Nazaré, que prestou atenção e está em Cristo ressurreto, nenhuma condenação há. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livre. Se inscreva, deixe seu like.